Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seguimos falando sobre o preço do descanso e hoje vamos falar um pouquinho sobre Davi, a história deste grande rei, o rei pastor de Israel, que foi um homem usado por Deus, mas que em algum momento de sua vida preferiu olhar para um outro lado e aí começou a sua derrocada como homem, líder e pai. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Diz a palavra de Deus: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. É impressionante como este versículo fala muito sobre o que estava vivendo o rei Davi naquele momento da sua vida. O jovem que outrora havia se insurgido contra um gigante que ameaçava a soberania de sua nação, agora delegava a tarefa de enfrentar a seus inimigos ao seu sobrinho e capitão de seu exército, Joabe. Não era comum ao rei ou governante no Antigo Oriente delegar a luta para defender o seu território ao seu capitão ou general. Eles tinham a sua função na frente da batalha, mas cabia ao rei sua presença ali no campo, no fronte, tendo uma liderança ativa como chefe maior das forças armadas do seu reino. Por isso, essa atitude de Davi demonstra que ele se tornara um homem acomodado com a situação em que estava vivendo e que as circunstâncias da vida o fizeram perder o brio daquele jovem que não tinha medo de enfrentar qualquer desafio que se apresentasse à sua frente, mesmo que aos seus olhos lhe parecesse ser um gigante. Agora, o seu olhar estava voltado para outro lugar e não para Deus. E o relato de 2 Samuel 11 diz que estes olhos pararam sobre a bela Betseba que tomava um banho em sua casa. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou contemplando a cena dela ali tomando seu banho, mas foi um tempo suficiente para ele desejar ter relações com ela. E usando a máquina real em seu favor, descobriu que ela era esposa de Urias, um estrangeiro que agora lutava sobre a bandeira de Israel na batalha que ele, Davi, havia delegado a Joabe. 2 Samuel 11, 2 e 3. É impressionante como Davi se deixou levar pelo brilho do pecado que encheram seus olhos. No primeiro momento, não houve pecado em ver ali uma mulher tomando banho na sacada do palácio. O pecado se instalou em seu coração quando ele parou para contemplar a cena e deixou ser levado por desejos proibidos, até mesmo para um rei. E mesmo depois de saber que se tratava de uma mulher casada, ele decide que tem o direito de ter relações com quem ele desejasse. Afinal, ele era o rei de Israel. O desenrolar trágico do fato apresenta ao leitor de 2 Samuel 11 um Davi egoísta, adúltero, mentiroso, dissimulado e assassino. Bem diferente do jovem que, quando tocava a sua harpa, o espírito maligno saía de Saul. 1 Samuel 16, versículo 23. Este episódio trágico e vergonhoso da vida de Davi nos ensina que quando escolhemos estar onde não devemos, os riscos de cometermos um erro é perigoso para a nossa vida espiritual e colocamos em risco a nossa vida eterna. Davi era o rei, ele estava onde era o seu lugar, mas no momento errado da história. Ele deveria estar com seus homens no campo de batalha, incentivando-os, encorajando-os a lutarem em nome do Deus Todo-Poderoso, pois ele, Davi, havia sido ungido rei e, como tal, era o representante direto de Deus. E não delegar essa função que era unicamente sua e não de Joabe. O rei, que aparentemente não queria se cansar em mais uma batalha, agora reunia todas as suas forças para elaborar um plano na tentativa de esconder o seu terrível erro, com mentiras, dissimulações e um plano de assassinato, crendo que suas ações conseguiriam jogar para baixo do tapete toda a sujeira do seu pecado. Ele acreditou que conseguiria esconder os seus atos de Deus. Estamos repetindo os mesmos erros de Davi,
e parando o nosso olhar na direção dos belos corpos das Betsebas modernas? Estamos em lugares que Deus não pediu que estivéssemos? E depois, elaborando uma bela história para usá-la como desculpa para o pecado que abraçamos? Essas são algumas perguntas que eu e você precisaremos responder hoje. Eu oro para que o poder de Deus nos conceda a força para resistirmos às tentações apresentadas diariamente pelo inimigo de nossas almas e que, diferentemente de Davi, não negligenciemos nossa responsabilidade de servir na linha de frente da luta espiritual que enfrenta todo crente em Jesus. Que Deus nos abençoe. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Este conteúdo também está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. E eu quero te convidar a participar conosco da nossa live de oração hoje ao 12h05, através do Instagram, @Canal Vocacionados. Você é convidada e convidado especiais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.